Irmão, nesse mundo a gente vai passar por muitas tentações, cara. E, cara, é horrível ser tentado porque nós, enquanto humanos, enquanto nessa condição carnal, a gente sempre vai estar inclinado a seguir o caminho da carne, a seguir o pecado. Porque, cara, se pro nosso olhar humano e pecador, o pecado não fosse interessante nem bom, a gente não sentiria vontade de fazer o pecado, a gente não sentiria vontade de sair ficando com todo mundo, de sair ganhando dinheiro de qualquer forma, idolatrando dinheiro, saindo bebendo álcool, por aí vai, cara, a lista de pecado vai um monte. Se o pecado fosse ruim, a gente não ia querer fazer isso. Mas, infelizmente, o pecado se apresenta bom aos nossos olhos. Mas no fundo, todo mundo sabe que o pecado só deixa destruição. Por quê? Porque é o inimigo que planta ele no nosso coração, cara. É o inimigo que nos oferece uma bandeja cheia de pecado e a gente aceita. E o que é que a gente colhe depois do prazer? A gente colhe frustração, a gente colhe todos os males ruins, cara. Porque depois do pecado, depois do prazer, o que resta é dor. Porque a gente vê que a gente rejeitou o Senhor Jesus para pegar mais um pouquinho do pecado, irmão. E o pecado, ele sempre vai nos seguir. O inimigo não vai nos deixar enquanto Jesus não voltar. O inimigo sempre vai querer nos arrastar para mais destruição, que é o pecado, irmão. E ele vai lançar isso com as tentações. E, cara, Jesus nunca disse que as tentações seriam algo fácil da gente seguir em frente. Jesus jamais disse que a partir do momento que a gente decidisse segui-lo, a nossa vida ia ficar mais fácil. Cara, Jesus disse que a gente vai ter aflições. Ele disse que se a gente quiser segui-lo, a gente tem que tomar a nossa cruz diariamente, rejeitar nós mesmos e seguir ele. Porque, irmão, infelizmente, é isso que é a realidade, cara. Eu não vou romantizar o que realmente acontece. Eu não vou falar o evangelho que não é real. Seria muita mentira eu falar que a partir do momento que a gente vira cristão, a nossa vida fica mais fácil. A gente sabe que não fica. A gente sabe que a gente enfrenta cada vez mais tentações, porque a cada vez que a gente se aproxima de Jesus, mais a gente reconhece que a gente é pecador, mais a gente tem que renunciar a nós mesmos e mais ainda o inimigo vai tentar soprar tentações aqui pra gente cair. Irmão, é muita tentação hoje em dia, é muita tentação e é muito difícil resistir. Nunca foi fácil. Nunca foi fácil, tanto é que o único que conseguiu resistir a tentações de diversos tipos que já existiu na história foi o próprio Salvador. Jesus foi tentado por Satanás no deserto e, cara, ele resistiu. Mas eu tenho certeza que não foi fácil. Cara, você acha que deve ter sido fácil? Nunca foi, mas ele resistiu. Irmão, não é fácil mesmo a gente resistir às tentações. Mas Jesus foi bem claro quando ele disse que a gente deve resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Então, irmão, pode ser difícil o caminho? Sim, vai. A tentação nunca vai ser algo fácil da gente deixar simplesmente de ser tentado e viver a vida como se nada tivesse acontecendo. Infelizmente, todos os dias a gente vai sentir uma baita de uma vontade de cair em algum pecado, de fazer alguma besteirinha. Mas, irmão, vale mesmo a pena a gente cair numa besteirinha, que é o pecado, e nos afastar do Senhor por conta disso, por conta de um prazer rápido que depois só vai restar dor e frustração? Pensa comigo, cara. Vale a pena a gente pecar e nos afastar do Senhor que governa o universo? Tipo assim, cara, a gente não é nada sem Deus. A gente nunca foi nem nunca será alguma coisa sem o cara. Então, irmão, vale a pena mesmo a gente desistir de lutar para poder abraçar a carne e depois ficar longe de Deus? Porque não é Deus que se afasta de nós, é a gente que se afasta dele pecando. Entende isso, cara? Deus jamais vai se afastar de nós. Jamais, jamais. Isso aí você pode ter certeza. O cara sempre tá com a gente, cara, ele sempre vai estar. E é a gente que busca se afastar. E como é que a gente se afasta? Pecando, buscando o pecado, irmão. E o inimigo, ele é esperto, né? Porque ele vai exatamente onde a gente é mais frágil. Se a gente tem uma leve inclinação para o dinheiro, opa, o inimigo vai nos tentar com o dinheiro. Se a gente tem uma inclinação ali para os prazeres carnais como sexo e droga, o inimigo vai fazer isso. Entende? E o cara, infelizmente, ele é inteligente, ele só não é sábio. Mas ele é inteligente para nos fazer cair. E muitas vezes a gente abraça a bandeja de pecado que ele nos oferece, irmão, sem ver. A gente faz isso por puro instinto de querer um prazer ali. Mas a gente tem que tomar cuidado, irmão, porque a tentação ela é uma coisa que a gente vai ter que conviver até o fim da nossa vida, irmão.
E não vai ser fácil. Não é fácil pra mim e eu acho que não é fácil pra você também, né, irmão? Pra nenhum humano isso é fácil, porque a gente é inclinado ao pecado. Mas, irmão, quando a tentação vier com força, lembra de uma coisa. O Senhor tá com você. Cara, você pode estar passando pelo momento pior de tentação, mas Jesus tá ali. Cara, se você resistir, o inimigo vai fugir. Se você resistir, eu te garanto que você vai se sentir muito melhor depois de ter resistido do que se você tivesse caído, irmão. Quando a gente cai em tentação, a gente pode até sentir o prazer, mas depois resta a culpa, porque a gente viu que a gente fez o que não devia. Irmão, quando a gente vê que realmente a gente não aceitou a oferta, a gente se sente muito melhor. Por quê? Porque a gente reconheceu que Jesus estava ali e a gente abraçou a ajuda dele. Porque a gente não consegue passar pelas tentações sem a ajuda do Senhor. Então, cara, quando a gente passa, não foi pela nossa força, porque a gente nunca ia conseguir sozinho, mas é porque Jesus estava ali conosco, a gente reconheceu a ajuda do Senhor e a gente precisou dela e a gente abraçou a ajuda. E, cara, quando a gente percebe que o pecado não foi capaz de nos parar ali, a gente se sente muito melhor. Por quê? Porque, cara, a gente não vai ter pecado. E quando a gente não peca, a gente continua ao lado do Senhor. Então, irmão, não vá pro rumo do pecado, cara. Tenha força, resiste mais um pouquinho, cara, porque em breve tudo isso vai ter valido a pena. Cara, viver ao lado do Senhor é muito melhor do que viver sem Ele com os prazeres carnais. Então, irmão, foca em resistir às tentações, porque o Senhor é contigo, cara, não te deixou sozinho. Vai em frente e, cara, não perca a força de vontade de querer resistir, porque muito vale mais um dia com o Senhor do que 1000 dias sem Ele.